E já passando para o E Quem é Meryl Streep, Mamed, é interessante que essa relação do nós e eles, do Ocidente e Oriente, ele na verdade, o pano de fundo, né, do E Quem é Meryl Streep, né, que nem a gente estava conversando sobre, o Rashid, ele fala, né, que a cama é o lugar de confronto, né, inclusive entre Ocidente e Oriente. Por quê? E aí que entra a Meryl Streep na jogada, e todas as mulheres que aparecem no livro também, que ele fala muito da relação do libanês com a francesa, ele mesmo com essa Meryl Streep, e para o pessoal entender do que se trata o livro, eu vou falar bem rapidamente do enredo, mas, inclusive, essa coisa da cama como lugar de confronto, o Rashid ele vai defender muito que é na cama, é no sexo que as pessoas vão revelar quem elas realmente são, né? A sua moral, os seus costumes, que é o momento onde você está despido de tudo. E é aí que... E esse livro é um livro exemplar desse tema do Rashid, né? Então, só para quem está acompanhando a gente, esse livro do We Can é Meryl Streep, ele é um livro que precede um pouco a volta do alemão, né, ao bom senso. Então, ele é um livro de 2001. A primeira edição dele é de 2001. E o livro, ele trata do quê, na verdade? O livro é um jovem libanês, com seus 30 e poucos anos, né, que, com essa idade, obviamente, uma idade que a pessoa já passou um pouco, está demorando para casar, então, e ele cai num casamento arranjado para ficar com uma moça que também já passou da hora de casar, com seus 30 e poucos anos, e nessa história toda eles acabam de se casar, mas eles não têm uma televisão em casa. E a mulher dele, que obviamente, né, claramente não quer dormir com ele, não quer transar com ele, ela fica utilizando a falta da televisão em casa como desculpa para não ficar com ele. Então ela fica falando, na casa dos meus pais tem televisão e na nossa casa não. Então ela fica levando o Rashid para a casa dos sogros e faz ele dormir na casa dos sogros para exatamente não precisar transar com ele. E até que o Rashid ele toma a decisão, ele fala, eu vou comprar uma televisão e vou assinar a TV a cabo. Então o livro ele se passa na verdade ali fica claramente que é na época da Guerra do Golfo, nos anos 90. Então é uma época que está chegando essa coisa de TV a cabo, TV a satélite. Então ele compra uma televisão, assina a TV a cabo, e aí ele fica ali com à disposição dele milhares de canais árabes, internacionais, com tudo que é tipo de conteúdo, né? Então, de filme pornô, então, isso tudo vai aparecendo no livro. Então, ele faz tudo isso exatamente para manter a mulher dele em casa, porque a mulher dele é uma mulher de hábitos ocidentais. Então, ela sabe inglês, enquanto ele não sabe. Então, ela quer assistir os programas sem legenda, uma coisa que ele não consegue. Só que, a partir do momento no romance que ele consegue assinar a TV a cabo e comprar a televisão, ele comete uma tentativa de assédio sexual contra uma moça, a mulher dele sai de casa e ele acaba que ele se vê em casa sozinho, com aquela televisão, sem a mulher, e só resta ele ficar zapeando de canal em canal, até que ele cai no filme do Kramer versus Kramer, que é um filme de 79, Hoffman, né, dos anos 80. Dustin Hoffman, exatamente. O Dustin Hoffman, Meryl Streep, e ele começa a assistir aquele filme sem legenda, sem saber inglês. Ele começa a tentar imaginar o que está se passando naquele filme, começa a nutrir uma obsessão pela Meryl Streep, uma admiração pela Meryl Streep, até que ele, em determinada parte do livro, ele vai perceber que aquele filme, na verdade, nada mais é do que a própria vida conjugal dele, né? Quer dizer, uma mulher que está deixando filho, marido para trás, está dando uma banana para todo mundo e se mandando, né? Então é aí que entra a Meryl Streep na história, porque todo mundo pergunta, mas o que tem a ver Meryl Streep, né, com o romance, né? E bom, eu acho, que, quer dizer, antes da gente continuar com outras questões, a gente podia ler um trecho, né? Eu tinha falado para você, se você teria um trecho para a gente ler. E
é interessante também que esse livro é um livro que trata muito de temas de tabus, né? O Rashid ele traz muito esses temas morais. Então, a questão da virgindade, a questão do papel do homem, o papel da mulher, né? A questão de todas as virgindades, né? Porque ele é obcecado com a virgindade. Bom, acho que podemos falar, né? Sim, sim. A virgindade anal da mulher. Né? Exato. Não basta ele que a mulher seja virgem, mas ela tem que nunca ter praticado sexo anal. Né? Quer dizer, sabe assim, ele retrata essa obsessão, né, que ainda existe no mundo árabe com essa obsessão machista, né, com a virgindade. Então, é um episódio dos mais, digamos assim, fortes do livro, né? Exato. Que ele narra assim de uma maneira sarcástica, né? Mas ele embriaga a mulher, enfim, é um episódio. Mas é isso, quer dizer, a obsessão dele é assim, não é apenas a virgindade, enfim, a virgindade tradicional. Ele quer uma virgindade praticamente de corpo e de alma. Ele quer que ela nunca tenha amado ninguém. Ele está desconfiado que ela amava o primo. Então ela fez sexo anal. Sabe? Quer dizer, é uma atmosfera assim muito pesada, mas que serve também, né, de denúncia de um tipo de procedimento, né? Exato. É interessante que os árabes, quando eles pegam esse livro, eu já ouvi, teve um editor árabe que uma vez me falou que o Rashid Daif, ele era Daif, né? Porque Daif, em árabe, significa fraco. O sobrenome do Rashid, na verdade, é fraco, né? Do autor. E porque as pessoas, quer dizer, o leitor árabe, ele pega os temas que estão sendo falados aqui, são temas, quer dizer, que ninguém fala a respeito, e você vai transformar isso em literatura, porque, é que nem você falou, a questão da prática. Então, as mulheres, para não perderem a virgindade, antes do casamento, elas vão e recorrem ao sexo anal, por exemplo. Então, ele trazer isso como literatura, isso fez com que a obra dele fosse mal vista, né? E fosse até censurada em certo sentido, né? Uhum. Exato. Mas são temas interessantes, e assim, esses temas da intimidade do casal, como a virgindade, a reconstituição da virgindade, né, são essa coisa da honra, né, são temas fortes, né? Sim. Inclusive, mas ele integra, Filipe, o interessante é que ele integra isso, ele integra essa questão que é da vida particular, né? Da particularidade, da intimidade, digamos assim, familiar, num contexto maior de devastação, né? Num contexto maior de desmoronamento, né? Você vê, não é à toa, né? Quer dizer, a nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial, até ele assiste na casa do sogro, o anúncio que o George Bush faz da nova ordem mundial, enfim, né? Então, isso tem um pano de fundo, né, histórico, social, econômico, que é muito interessante, né, porque marca desmoronamentos, né, e o texto dele desmorona o tempo todo, né, marca esses desmoronamentos o tempo todo, né, que são fracassos atrás de fracassos, não é assim? Sim. Eu vou ler um trecho do romance. Tem uma parte falando dessa questão da intimidade do casal, né, dessa coisa da cama, lugar de confronto. Tem um momento que ele coloca aqui que eu vou ler para vocês. Quem tiver o livro é na página 160, né? E ele está assim, ele e a esposa dele, e de repente, no ato sexual, ele percebe que antes dele ejacular, a esposa inclina, né, o pênis dele para ela não ser atingida, né? E ele começa, que é o livro todo, é essa pira, né, que ele fica se questionando e julgando os valores da mulher dele de acordo com a conduta dela na cama, ou de saber de mais ou de saber de menos, né? E ele fala assim, né? Pensei com meus botões naquele momento. Que estranho, como ela pôde entender aquilo que eu quis dizer e mesmo aquilo que eu não quis dizer, ou ainda coisas que fogem à minha imaginação? Como se deu conta de que eu estava atento à forma como ela empurrava a cabeça na direção contrária no momento exato para desviar-se do meu sêmen e impedir que ele alcançasse sua roupa? Além do mais, ela se dera conta de que eu me perguntara em segredo
Como ela sabia que o sêmen sai com força e espirra longe? Isso só se sabe praticando. Tenho certeza disso e nada pode me convencer do contrário. E, sem dúvida, ela está acostumada a fazer sexo sem deixar marcas. É a prática do sexo seguro. Ela é especialista em transar sem se sujar, assim como algumas mulheres, daqui certamente, e não como Meryl Streep e suas compatriotas, porque essas sim, nem se cobrem, nem cobrem nada. Mas estou um pouco me lixando, porque elas não são problema nosso. É como se diz por aqui, cada nação com sua farda. Como todas as mulheres por aqui, quer dizer, como algumas moças solteiras que se recusam a abrir mão dos prazeres mundanos, ela sabe muito bem fazer sexo sem deixar marcas no corpo ou na roupa, né? Interessante também que esse trecho que ele fala estou pouco me lixando, né? Que ele falando da Meryl Streep das compatriotas, esse é o único trecho em que aparece o título do livro, né? O título do livro que é o Testifel Meryl Streep, né? E acho que a gente pode até falar um pouco disso, que é um verbo em árabe dialetal. Então, isso também faz com que o romance seja, para um leitor árabe, quando ele pega o romance, ele... Você está com o livro aí, Mamed, o árabe, original árabe? Tô, tá aqui, ó. Quem pega é um título que ele não está em árabe padrão, né? Ele está em árabe dialetal, o que já é algo estranho, porque normalmente a literatura ela está sempre escrita no árabe padrão e nunca no árabe dialetal. Então ele tem esse título em árabe dialetal que é o testifel, né? Que é a ideia, né? Que significa o quê, né? Quer dizer, a ideia do não estou nem aí, quer dizer, estou me lixando, quer dizer, elas façam como elas quiserem, quer dizer, Meryl Streep faça do jeito dela, porque aqui na minha terra a coisa é diferente, né? Inclusive, Mamed, eu lembro que quando a gente pensando, né, sobre como traduzir esse título, porque as traduções foram do pro diabo com Meryl Streep, teve uns que falaram, quem se importa com Meryl Streep, quer dizer, esse título variou bastante de língua para língua, né? E a gente conversou, eu conversei com você, conversei com o Michel também, com o professor Michel Sleiman também na época, sugestões de como traduzir, né, esse título, porque tinha que mostrar um desprezo pela Meryl Streep, né, porque ela representa valores que quer dizer, não seria bom que servissem de modelo para as mulheres libanesas, né? E você como é que você avalia esse título, né? Esse verbo, na verdade? Veja, é um verbo muito comum, muito usado entre os libaneses. Stuff, né? É curioso, eu lembro que no mestrado você tinha sugerido o título de você fez um jogo né? Ficou assim, Que se estrepe Meryl Streep. Né? Isso foi uma sugestão do Michel até. Eu achei bem legal, Que se estrepe Meryl Streep, né? Que se estrepe, que se dane. Né? E aí fazia aquela assonância com strip, strep. Né? Eu achei um título interessante, mas você depois abandonou, não achou mais adequado. Mas o stuffel é uma coisa que o libanês usa muito. Em geral, ele é falado depois de algo, por exemplo, olha, tá frio, põe um casaco. Não, então stuffel. Problema seu. Né? Problema seu. Né? Aqui não está usado exatamente nesse sentido, né? Está usado no tipo assim, o problema é dela, quer dizer, o que a Meryl Streep faz é problema dela, não é problema meu, né? Então, e quem é Meryl, ou seja, quem é, não tá porque esse Stuff Meryl Streep, né? Seria mais ou menos o mesmo dialeto libanês, seria o Shumenhi Meryl Streep, quer dizer, quem é a Meryl? Então, eu acho que ficou interessante. Agora, o Stuff é bem libanês, né? É bem libanês e minha família usava muito, né? Minha avó usava. Minha avó tinha uma tradução interessante para isso. Deus quer, por exemplo, ela falava alguma coisa, a pessoa não concordava, ela dizia, então Deus que ajude. Uma forma sutil. Dizendo que esse Deus que ajude, né, era a tradução que ela encontrou para o Stephen. Ou seja, o problema é seu. Né? Deus que ajude, o problema é seu. Mas eu acho que a saída foi muito boa, viu, Felipe? E quem é Meryl Streep? Porque assim a gente fala quem é. Né? É isso, né? Quem é assim. E quem é esse cara? Né? E fica subentendido também aquela ideia do
quer dizer, e quem ela pensa que é, né? Exatamente. Para vir servir de modelo ou ditar regra aqui, porque aqui a coisa é diferente. Exatamente. Aqui a banda toca de outro jeito, né? Exato. Mas o romance foi um dos mais lidos dele, um dos mais vendidos, né? E tem a ver com as cenas sexuais que estão distribuídas pelo livro, né? Agora, o curioso é que o cinismo dele, o cinismo do narrador, por exemplo, ele faz coisas com a mulher que a obrigam a quase que naturalmente tomar as providências que depois ele critica, ou seja, ele a empurra a fazer, né? Quer dizer, o que ele faz com ela praticamente a força a dar aquele tipo de resposta. Aí, quando ela dá aquele tipo de resposta, ele começa a pensar, não, mas como que ela faz isso, né? Quer dizer, de onde que ela adquiriu experiência para fazer essas coisas? Como é que ela sabe fazer isso? Né? Tem a cena lá que, né, enfim, né, ela beija ele na boca e fala, sinta o seu gosto. Aí ele fala, olha que... Mas ele fez isso, quer dizer, ele a obrigou, né? Porque, enfim, ele ejacula na boca dela, né? Na boca da mulher, e depois ela o beija e diz, sinta o seu gosto, né? Sinta o seu... Aí ele fala, mas que porca, mas que não sei o quê, que, né? Enfim, ele começa, quer dizer, começa com mais por coisas que, na verdade, ele, quer dizer, ele não deixou outra saída para ela. Né? Então, o cinismo das reflexões dele está muito nisso, né? Porque ele critica atitudes que ela toma, mas, na verdade, empurrada por ele, praticamente forçada por ele como única saída, única alternativa para o que ele está fazendo com ela. Né? E nisso ele é artista, né? Ele consegue produzir essa reflexão cínica. Ele as produz o tempo todo, né? Ele reflete em cima de coisas, em cima de reações que ele, na verdade, provocou, que não poderiam ser outras, né? E a relação de desgaste que ele tem com a mulher, a de dúvida permanente, né? E, enfim, é uma coisa que o assalta o tempo todo, né? E é obsessivo, né? Mamed, outra coisa que é interessante, e o Rashid com certeza, quer dizer, ele tem consciência disso, né? Que a gente está falando, ele é professor de literatura árabe, né? Ele fez doutorado na Sorbonne, né? Ele não é assim um ignorante, né? Principalmente falando de fontes árabes, da tradição literária árabe. Sim, e quer dizer, só para quem está assistindo a gente, quer dizer, essa representação do sexo, esses fatos triviais que ele descreve, isso é algo que já está na literatura árabe, quer dizer, nos autores clássicos. Quer dizer, você descrever uma cena de sexo ou colocar as coisas, às vezes, em termos até que chulos, é algo que, né, é comum na literatura árabe mais antiga, né, medieval e tudo mais. E, inclusive, tem um trecho do livro, isso que é interessante também, que o protagonista, ele demonstra também que ele conhece literatura árabe, ele usa termos gramaticais, assim, linguísticos para se referir à língua árabe, a uma pronúncia do inglês. Então, o personagem, ele também não é, o protagonista, ele não é um sujeito ignorante, né? Então, tem um momento que ele cita trechos das Mil e Uma Noites e começa a fazer paralelos com a vida dele, né? Sobre como o que ele pensa da mulher, né? E o Rashid, ele sempre traz também o Rashid autor, né? Essa ideia de que ele se inspira muito nos personagens da literatura árabe clássica, quer dizer, esses personagens que não são heróis, porque na literatura árabe, né, nas Mil e Uma Noites, acho que você pode falar disso também, você não tem heróis, né? Você tem pessoas comuns passando por situações comuns, né? E isso aparece no texto dele, né? Sim. Você tem os heróis, mas você tem muito o que chamaremos hoje de anti-herói, o pícaro, o fracassado, né? O Barbeiro de Bagdá, por exemplo, né? Os irmãos do Barbeiro de Bagdá, né? As moças lá do Carregador e das Moças de Bagdá. Enfim, o texto está repleto do que chamaríamos hoje de anti-herói, né? Que inclusive é o cômico, né? Ele pega isso, ele conhece, ele sabe, por exemplo, né, que ele lê, é um leitor do Al-Jahd, ele sabe, Al-Jahd, do Qutayba mesmo, eles dizem o quê? Que certas anedotas, né, elas têm que estar vazadas no árabe dialetal, se elas forem
corrigidas gramaticalmente, elas perdem a graça. Porque a graça também não está só no conteúdo, mas na forma como isso é narrado, né? Como isso é contado. Né? Então, ele é professor disso. Né? Tem um livro, tem um romance dele aqui, um romance chamado Mabad, aqui, ó, esse romance aqui, né, que é de um cantor chamado Mabad. Mabad tem sucesso em Bagdá, o Mabad triunfa em Bagdá, né, que faz uma reconstituição muito interessante, né, da guerra civil que aconteceu em Bagdá no século IX, né, quando morreu Harun al-Rashid, aí o filho dele, Amin, assumiu, o outro filho queria o trono e acabou instalando uma guerra civil entre os dois, e o califa Amin foi morto e Al-Ma'mun acabou assumindo. Então, o pano de fundo do romance é isso, e ele, do texto do romance, enfim, é esse, e ele mostra um grande conhecimento, e faz uma reconstrução interessante, brilhante, até diria. É uma proposta de romance totalmente diferente deste, né? Sim, os romances sim. deles são muito diferentes uns dos outros, né? Sim, sim. Mas eu diria que esse é o único que é narrado mesmo em terceira pessoa, né? E situado num período clássico da civilização árabe. Né? Mas, em geral, é isso. Quer dizer, os romances deles são, a maioria é primeira pessoa, né? E tem sempre cenas assim, né? Um deles, eu acho que é Ok Ma'asalama, né? Ok a Deus, é um romance chamado Ok a Deus, em que começa na Guerra Civil, né? Que o professor está dando aula, começa um bombardeio, né? E aí a aluna se atira no colo dele, né? E aí começam já a falar, tá vendo? Olha só, né? É isso que ele, né? Assim quer dizer, enxergar a guerra também como uma oportunidade de predação sexual. Você percebe, né? Quer dizer, a guerra é uma oportunidade de ganhar dinheiro mediante fraude, mediante falsificação de mercadorias e também de obter vantagens por meio de fraude sexual. Você percebe? Quer dizer, lidar com o tema da guerra, uma guerra que desestruturou o Líbano, né? Que arrebentou, enfim, está na raiz de tudo que está acontecendo hoje. Né? Lidar com esse tema sob essa perspectiva é, obviamente, sarcástico, ou seja, a ideia de que não há saída possível. Né? A impressão que eu tenho é que ele sugere que o Líbano não tem saída, o Líbano não tem remédio. Né? A minha impressão é essa o tempo todo dos romances dele. Né? Um pacto muito precário que ruiu, né? E não há nada que possa resgatá-lo, inclusive porque, né, naquela aparente desvantagem, aquela aparente desgraça da guerra civil também, né, muitos cidadãos libaneses viam oportunidade de obter ganhos e lucrar, né, com a tragédia. Né? Isso está ligado à própria história real do Líbano. Você sabe, né, que durante a Guerra Civil Libanesa, por exemplo, tinha lá um cara que ficava de binóculos, olhando, e quando um prédio era bombardeado, ele imediatamente mandava agentes dele irem lá tentar comprar o terreno, porque desvalorizou, porque foi bombardeado. Isso é fato, isso é um fato histórico, né? Um especulador. Então, essa crítica até ao que se poderia chamar de caráter nacional libanês, né? E árabe, né? Mais especificamente libanês, que assim está o tempo todo na obra dele. Está o tempo todo na obra dele, né? A ideia de Líbano não sai inteira do livro dele, não sai inteira, sai destroçada, né? Das obras dele todas. E, Mamed, mas só voltando à questão das Mil e Uma Noites, ele tem. Você vai ler aquele trecho que ele cita as Mil e Uma Noites? Sim, sim. Tem um trechinho aqui que ele cita, né? É o narrador, né? Que é o Rashid, que não é o Daif, né? Enfim. Lembro que, quando li pela primeira vez As Mil e Uma Noites, estava na flor da idade, e, além de ter ficado confuso, levei um choque, porque durante toda a adolescência meu sonho era me tornar rei, de tanto que amava as mulheres. Na minha imaginação, o rei podia possuir quantas mulheres quisesse, e as mulheres sonhavam em ser possuídas por ele. O sonho delas era se entregar unicamente ao seu marido, o rei. Eu sou o rei. Eu anotava essa frase nos meus livros, nos meus cadernos e na lousa da sala de aula também. Hoje em dia, quando viro as páginas dos cadernos e dos livros que me restaram daquela época, espanto-me com essa insistência, com essa obsessão. Não à toa, meus colegas me chamavam de Eu Sou o Rei, e isso me incomodava demais, porque eu desejava que me chamassem rei. Desejava que me dissessem, olhe o rei, chegou o rei, e não olhe o Eu Sou o Rei, chegou o Eu Sou o Rei. No entanto, não se luta contra as provocações dos adolescentes.
Eu sentia que era alvo de uma violência crescente toda vez que tentava reagir, né? Enfim, vai nessa toada, né? O sonho da grandeza, o sonho do, enfim, né? O sonho da liderança, o sonho da poligamia, Sim, exato. né? O desejo de ser rei, de mandar, né? Que, segundo ele, está presente em tudo o que torna a sociedade. Os árabes, de maneira, é um povo anárquico, porque todo mundo quer ser rei. Né? Isso é uma tópica no mundo árabe, a ideia de que todo árabe quer ser rei, portanto, a única maneira de exercer o poder lá é por meio da violência. Né? O poder ditatorial, o único capaz de se manter, os árabes seriam incapazes de praticar democracia por causa dessa obsessão, né? Que eles têm, enfim, de serem reis, de mandar. Né? Mohamed, a gente já está caminhando quase para o final e tem algumas perguntas, né? O Salem Nasser, ele perguntou, ele fez o seguinte comentário, né? Deixa uma pergunta que já fiz antes, a Safa, por exemplo, e que me faz permanentemente. O Rashid é um escritor árabe ou um autor ocidental? E ele escreve para os árabes ou para nós no Ocidente? Ele é um escritor árabe. Que escreve para os árabes, eu também acho isso. Escreve para os árabes. Você até tem no mundo árabe autores que pensam preferencialmente ser traduzidos. Né? Por exemplo, Hassan Blassim, que é um iraquiano, ele me disse que ele escreve e nem se preocupa em ser editado no mundo árabe. Ele escreve e já manda o texto para a tradutora inglesa dele. Né? A preocupação dele em ser editado no mundo árabe, ele me disse pessoalmente que é mínimo. Né? Mas não é o caso e tem outros também, é claro, né? Mas ser traduzido não é um sonho que você possa condenar num autor, né? Mas escrever para ser traduzido já é algo diferente. Eu não tenho certeza que não é o caso do Rashid. Tenho certeza que não é o caso do Rashid. Apesar da formação, uma parte da formação intelectual dele ter sido na França e tudo, ele é um escritor árabe. E porque ele só escreve em árabe, né? Também, só escreve. Inclusive, ele só sabe francês, né? O Helfer o acusa, porque ele não sabe inglês. Né? Não sabe inglês, por exemplo. E nem os personagens dele, que também não sabem inglês. Que não conseguem aprender inglês, exatamente. A Safa fez uma pergunta para mim aqui, ela disse, gostaria de traduzir outro livro de Rashid? Ela perguntou para mim se eu gostaria de traduzir e qual seria. Se eu tivesse que escolher um, seria o do prezado senhor Kawabata, que é um livro, eu acho que é o livro mais importante do Rashid, né, Mohamed? Sim, eu acho, né? Eu estava passando na rua Alhambra, em Beirute, quando eu o vi repentinamente e imaginei por um momento que eu via a mim mesmo. Né? Acreditei primeiramente que eu via alguém muito parecido comigo, mas rapidamente ficou claro, né, que na questão havia algo mais do que semelhança. E eu disse, portanto, eu estou diante de uma vitrine ou de um espelho no qual minha imagem se reflete. Né? Aí, quer dizer, ou seja, ele vê uma pessoa que é ele mesmo, cara. Esse início é bem desconcertante. Eu acho um belo romance, você deve traduzir, cara. Se a Laura querendo, esse romance aqui merece muito ser traduzido. Maravilha. O Safa ainda diz aqui, acha que ele quer provar os árabes, chocar, sacudir. Eu acredito que ele faz isso de propósito. Ainda, veja, aí você tem uma questão bem complexa. Né? Qual é o limite das coisas? Né? Porque você tem também a função do artista. Alguns dirão, não, o Rashid é um boçal mesmo, e os romances refletem os pontos de vista boçais do ser humano Rashid. Pode ser, eu só vou lembrar assim, quando foi proclamada a República, Machado de Assis não permitiu que tirassem a fotografia do imperador da repartição onde ele trabalhava. Né? Aparentemente nunca fez nada contra a questão da escravidão. E, no entanto, a gente sabe que a obra dele é uma crítica virulenta a várias instituições brasileiras, entre as quais a escravidão e a própria monarquia. Não, isso é uma questão. Então, eu acho que a obra ela ultrapassa as crenças pessoais do artista. Eu acho que se a gente ficar nisso o cara presta, não presta, nós entramos num círculo vicioso do qual não saímos mais. Né? Eu acho que é melhor a gente se ater ao que a obra diz e ao que nós podemos ler nela. Porque se a gente for ficar se apegando à personalidade,
do artista, ao ser empírico ali, eu acho que, né, isso rende muito pouco. Rende muito pouco e você pega, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade nunca se manifestou claramente contra o golpe de 64, né? Nunca se manifestou claramente, eu tenho até correspondência. Não tem uma palavra, nada, uma condenação. Manuel Bandeira, parece. Mas aí a obra deles é uma obra que tem um fundo libertário, quer dizer, você tem que ler a contrapelo, você não pode misturar com as posições pessoais ou a crença pessoal, enfim, o ser empírico ali. Eu acho que a obra de arte tem que ser vista de maneira distinta do homem que a produziu. E lendo a obra do Rashid Taif, né, o que eu vejo naquela boçalidade toda é uma crítica virulenta, porque muito transparente para mim, para você, para qualquer leitor, da sociedade árabe, da maneira árabe de pensar, da maneira árabe de se ver a si mesmo, de se colocar no mundo. Né? Tem uma última pergunta da Lucy Colin, da professora Lucy, que ela fala, já pensou nesse livro sobre a ótica da esposa? Como funcionaria na cultura árabe? É imaginável. É imaginável porque você tem uma infinidade de escritoras feministas, né, no mundo árabe que escrevem a respeito disso, enfim. Né? Então, seria possível. Né? Eu não sei se uma escritora se daria o trabalho de sei lá, né? Seria totalmente diferente, né? Seria totalmente diferente, seria outra coisa, e o ângulo seria, obviamente, diverso. Talvez a maneira de abordar o assunto não chegasse nem perto disso. Né? Essa é a questão, porque o ângulo dele é um ângulo abertamente machista. Sim. Né? Abertamente machista. Sim. E reforçando sempre que o Rashid, ele sempre coloca, né, que ele fala, os meus personagens são pessoas que eu gostaria, quer dizer, eu detestaria ser igual a elas. Né? Pois é. Eu não quero ser essas pessoas não são eu. Né? Eu acho que basta, né? Basta uma afirmação dessa, né, para fazer ruir, né, isso de não, ainda que fosse, né? Ainda que fosse, o Rashid acredita nisso. A maneira, o texto dele é tão transparente, a crítica é tão visível, né? Que veja, quem constrói, quer dizer, claro, você tem o autor escreve, né? Mas a construção do sentido é feita, isso está demonstrado, é feita pela recepção, né? Independentemente da vontade do autor, do direcionamento que ele quis dar, que ele supôs que estivesse dando, né? A leitura crítica, a recepção que constrói o sentido, né? E é muito evidente que, ao ler, a gente constrói um sentido que não teria nada a ver com alguém que estivesse querendo afirmar aquilo, né, enquanto positividade. Não, é assim. Está sendo afirmado, é assim, não é nada disso. Ou é assim justamente porque é ridículo, e não porque é bom. Né? E deveria ser de outra maneira. Eu acho que a arte aponta para esses caminhos também. Com certeza. Agora, não sei se alguma escritora se daria o trabalho de escrever um romance desse tipo, né? E quem é Dustin Hoffman? Talvez fosse o título, mas eu não sei como é que seria abordado, né? Uma última pergunta antes da gente finalizar. O Tomás Dadil, ele pergunta: qual o impacto crítica do Rashid no mundo árabe? E como vocês acham que será a aceitação dele no Brasil? Olha, o Rashid ele é lido por todo mundo árabe. Os livros dele foram editados no Egito também, até por uma editora estatal. Né? E agora estão na britânica, né? Numa editora britânica renomada, né? Na Darasaki, né? Pois é, Darasaki, que era originalmente jordaniana, não é isso? Uhum. E mudou para Londres, é isso? Ou libanesa, eu acho que ela é libanesa, mas hoje em dia está em Londres, né? Está em Londres, pois é. Ele saiu da Riyad Raiz, né? Olha, eu não vi muita crítica ao Rashid, muita análise do Rashid fora do Líbano. Né? No Líbano ele é muito forte, ultimamente ele anda meio... Até porque envelheceu bastante, né? Mas no mundo árabe, em geral, eu não me lembro de ter visto muita análise dele. Né? Mas, sem dúvida,
certamente ele tem seu impacto. Não teria sido publicado, por exemplo, por uma editora estatal egípcia se a obra dele não tivesse nenhum impacto, se de alguma maneira não houvesse ocorrido a necessidade de que ele fosse publicado também fora do Líbano. E respondendo ainda para o Tomás, essa pergunta do Tomás, o Rashid, ele é um autor que ele é convidado, cada livro que ele lança, ele é convidado pelos canais árabes para falar sobre os livros. Então, canais árabes, inclusive, que estão na Europa, né? Então, como aquele canal France 24, quer dizer, ele aparece bastante na televisão falando dos livros dele, e, inclusive, também aparece nos jornais, né? Falando dos livros, tem resenha sobre os livros. Ele é bem recebido, ele é um autor importante, né, Mohamed? Sim, sem dúvida. É um dos mais importantes dos libaneses. Eu só queria assim, um ponto. A gente sempre está atrás de santidades e verificações. Não, são seres humanos de carne e osso, com as suas com a sua tolice, com a sua escrotidão, né? Eu acho que a melhor maneira de avaliar uma obra de arte é avaliar a obra de arte, né, a contrapelo do que seja, né? Eu lembro muito um amigo meu egípcio, um professor universitário, que uma vez eu o convidei para ir comigo a um café. Falei, vamos era o Le Grillon. Falei, vamos, porque o Le Grillon era um café no Egito, no Cairo, onde tinha muitos escritores. Ele falou, não vou. Eu falei para ele, tem muito escritor lá, você estuda fulano. Não, eu não quero conhecê-los. Eu não quero porque eu estudo a obra deles. Eu não quero que o conhecimento pessoal que eu tenha deles afete o julgamento que eu faça do que eles escrevem. Porque eles certamente ou serão legais ou serão canalhas, mas sendo legais ou sendo canalhas, né, isso vai afetar o julgamento. Eu não quero ler um texto tendo diante de mim a cara do escritor, que é um filho da puta ou é um sujeito maravilhoso, porque isso vai afetar o meu julgamento, vai atrapalhar, né? Eu prefiro julgar só, não tenho interesse nenhum em conhecer pessoalmente nenhum autor. Né? Ele falou isso para mim, puxa, né? Ele era jovem, né? Tá certo. Mohamed, muito obrigado, viu? Obrigadão de novo por ter aceitado o convite de vir para a gente vir lançar o We Can Have Meryl Streep. Né? Uma honra, espero que logo estejamos, né, participando de uma live, eu ou algum outro colega com você, da sua tradução deste Aziz e Said Kalbata, que eu acho que é um romance muito legal, muito interessante e que vai suscitar muita polêmica, muita discussão. Tá certo? Maravilha.